Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Tudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre justiça das aflições. Este item está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no qual nós estudamos, fazemos a reflexão sobre os ensinamentos de Jesus que nos foram dados no Sermão do Monte, em que ele nos trazia a consolação e nos prometia, a consolação para aqueles que estavam sofrendo. Então ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E dentro desta consolação que nos é prometida, nós então enxergamos aqui nesse tema uma questão muito interessante: justiça e aflição. São duas palavras aqui que nos vêm à mente, que nos sobressaltam aos olhos, porque quando nós pensamos naquilo que nós somos hoje, naquilo que passamos hoje, a gente pensa: será que isso que acontece comigo tem uma causa justa? Esta questão é extremamente importante para a gente compreender. Nós somos espíritos, que adentramos a humanidade espiritual dotados já. Nós não estamos falando do desenvolvimento do princípio inteligente, passando pelas suas diversas etapas até chegar nesse estado de em que nós entramos na humanidade terrestre, E aí sim, dotados já das possibilidades do raciocínio, do desenvolvimento da inteligência, do desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, de fazer as nossas escolhas, aí nós conseguimos então começar o nosso desenvolvimento enquanto espíritos já desta humanidade. E aí, neste processo de aprendizado, que nos é oferecido através das inúmeras encarnações que nós temos, ou seja, as passagens que nós temos pela vida corporal, todas essas existências nos oferecem lições para o nosso aprendizado. Se a gente imagina, lá nos primórdios, nas primeiras existências em que nós já atingimos esse determinado grau evolutivo, né, nós então estamos ali como homens ainda muito primitivos, como uma humanidade muito primitiva, e precisamos, primeiro, desenvolver tudo aquilo que é necessário para a nossa própria conservação, para garantir a nossa sobrevivência. Então, isso é importante porque nos auxilia no desenvolvimento da nossa inteligência. E ao mesmo tempo que nós desenvolvemos a nossa inteligência, em que nós vamos construindo cavernas, em que nós vamos desenvolvendo ou descobrindo o fogo, inventando peças de utensílios que nos vão auxiliar no nosso dia a dia, tudo isso nos permite, a melhoria da nossa própria condição de vivência. E mais importante, o princípio espiritual que ali reside, que é o espírito encarnado, ele tem a sua inteligência desenvolvida. E este corpo físico, ele é necessário justamente por isso, porque ele vai permitir aquele espírito que está encarnado de sofrer necessidades que vão impeli-lo, que vão incentivá-lo ao desenvolvimento da sua própria inteligência. E aí chega no momento em que ele vai viver em contato com outras pessoas, onde ele começa o seu convívio social, em que ele aprende, nestas relações, ou ele começa, o desenvolvimento das suas qualidades morais. É onde ele vai aprendendo que aquilo que eu faço para o outro, né, pode, naquele momento, resultar uma dor muito grande para ele. Talvez eu não saiba qual é essa dor, mas quando eu também sofro aquela mesma dor, através de uma lição semelhante, eu aprendo o que aquela dor significa. E então eu opto, eu escolho não mais fazer aquela determinada ação. Este processo, ele é muito longo, Obviamente que vai depender do processo de aprendizado e da vontade de cada um. Nós sabemos disso. Mas é um processo que ainda assim tem inúmeras encarnações. E quando nós estamos falando desse processo de aprendizado, nós estamos falando do processo de aprendizado nosso. Somos nós, esses espíritos, que estamos desenvolvendo, nos desenvolvendo, ao longo desse tempo todo. E que passamos por todos esses processos evolutivos. E, se nós então entendemos essa questão evolutiva, bem como as diversas passagens pelas vidas corporais que nos permitem esses diversos aprendizados, tanto de cunho intelectual quanto de cunho moral, nós entendemos que, dentro do processo, nós também fazemos escolhas que vão ser, digamos, incorretas, vamos colocar assim. Ou seja, uma escolha que nós fizemos que resultou em um dano para o próximo, ou mesmo para nós. Essas dores são necessárias para que a gente aprenda. Mas à medida que nós aprendemos, nós vamos então nos melhorando, entendendo a não necessidade daquilo, e nós então conseguimos progredir cada vez mais, através do nosso aprendizado. Mas é necessário que a gente também entenda aquela dor, o porquê eu não devo fazer aquilo. Então, dentro desse processo, em que eu aprendo também através das minhas dores, ou seja, através das minhas aflições, eu vou percebendo, eu vou aprendendo melhor. E eu vou me melhorando. Quando a gente então fala desse sofrimento, nós estamos falando das aflições. E quando eu ainda não aprendi o que aquela dor significa para mim, eu ainda cometo ou eu promovo aquela dor para um outro, mas sem saber então por que ou como que ela afeta aquele próximo, então eu também preciso aprender o que aquela dor significa. E aí que vem a justiça. Né? Então, quando nós passamos por dores
aflitivas, nós precisamos recobrar desse nosso passado espiritual, dentre essas várias existências, em que nós estávamos aprendendo, e nós estamos aprendendo, e que ainda precisamos aprender várias coisas. E se nós não aprendemos ainda determinadas situações, é porque, então, nós precisamos passar por elas para, então, adquirir esta bagagem, uma bagagem espiritual. Então, é disso que nós estamos falando. De coisas que acontecem, de situações, de contextos que acontecem na nossa existência e têm uma causa justa. Né? Todas essas relações, mesmo aquelas que não estão diretamente ligadas a um erro, vamos colocar assim, do passado, elas acontecem na nossa existência como talvez provações que vão nos impelir, que vão nos impulsionar para frente, que vão auxiliar o nosso progresso, de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. Então, além de uma justiça que tem a sua origem neste processo, na bondade de Deus, né, e na misericórdia de Deus que nos oferece as oportunidades de aprendizado, né, além disso, nós temos a possibilidade de também evoluir com todas essas lições. O mais bonito de tudo isso é que nós aprendemos que, através deste processo, em que nós também fazemos escolhas erradas às vezes, nós não estamos condenados perpetuamente a uma determinada condição infeliz, mediante a um erro que cometemos. Mas nós vamos ter a oportunidade da reparação, se não agora, nessa atual existência, numa existência futura. E por isso, da justiça. Então, é um estudo rápido, né? Mas para a gente entender um pouco melhor, vamos fazer a leitura deste item aqui. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. E é importante também, como parênteses, a gente lembrar que os conhecimentos que nos são trazidos, as revelações que nos são colocadas, né, nos são trazidas, elas estão de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Então é importante a gente lembrar que, né, todos os ensinamentos que foram trazidos, que nos foram revelados, seja por Moisés, por Jesus, agora também a gente considera todos os ensinamentos que os próprios Espíritos, né, sob, né, os olhares de Jesus, nos trouxeram, eles foram trazidos e revelados de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Né? Então, ali na vida futura que Jesus nos revela, né, ele nos promete a compensação na vida futura. Essa vida futura, né, é a vida do espírito, mas que já se estabelece dentro de nós, porque nós não deixamos de ser espírito. Então, o futuro para o qual nós estamos trabalhando, né, já é aquele que existe dentro de nós. Então, nós trabalhamos hoje dentro da gente, dentro do nosso íntimo, com vistas a conseguir melhorar as nossas qualidades espirituais. E isso nos traz uma felicidade muito grande, né? Porque na medida que nós vamos construindo dentro de nós, nós já vamos sentindo essa felicidade. Então, essa já é a vida futura, mas mediante um esforço que nós empregamos hoje. É um trabalho que nós fazemos, uma cirurgia moral, uma reforma íntima. Isso é muito importante da gente compreender. Continuando aqui, sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Por que ele fala isso, né? Porque se não tivesse uma vida futura, se, por exemplo, nós achássemos que a nossa vida se encerraria com a morte do corpo físico, ou seja, após o corpo físico, tudo acaba, né? Então, por que que eu sofro? Por que que eu vou sofrer? Qual é a razão disso? Por isso que ele fala. Sem a certeza do futuro, essas máximas, né, que Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, essas máximas seriam um contrassenso. A gente pode fazer, inclusive, um outro estudo sobre isso, né? Mas o Porvir e o Nada, vou deixar a dica, né, de estudo, o Porvir e o Nada, capítulo 1 do Céu e Inferno, da primeira parte, né, se eu não me engano, é o Porvir e o Nada, fala muito bem disso. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É o que nós estávamos falando. Esses ensinamentos são assimilados por nós à medida que a gente compreende mais. Então, é um processo de aprendizado em que nós também vamos dilatando a nossa capacidade de compreensão. Para uns, talvez isso seja difícil de entender, e para uns também, por conta mesmo de toda a bagagem que foi construída, né, no seu passado espiritual, talvez isso seja difícil ainda de ser compreendido. Mas, né, é uma certeza que, por exemplo, nós podemos ter aqui através dos ensinamentos dos próprios Espíritos. Jesus já havia trazido esses ensinamentos, de acordo com aquilo que a gente podia compreender. Ele mesmo dirigiu todo esse trabalho que nós temos hoje acesso, que foi revelado, né, que foi trazido, não apenas por um espírito, né, não personificado em alguém, mas através de todos os espíritos, de todas as classes, porque todos os espíritos, nas suas diferentes posições espirituais, nas diferentes condições espirituais, auxiliaram, né, a Kardec e todos aqueles que contribuíram, os médiums, né, os próprios espíritos, que contribuíram a nos trazer as obras básicas. Por exemplo, como que Kardec sabe que o espírito sofre no plano espiritual? Seria porque ele apenas recebeu essa informação dos espíritos superiores? Ou porque os próprios espíritos, numa condição de sofrimento, relataram a sua própria situação? Então, é essa segunda situação, essa segunda alternativa. Os próprios espíritos, na sua condição de sofrimento, que trouxeram,
o relato das suas próprias situações para, né, que se pudesse ter um entendimento, uma compreensão de todos esses estados de vida futura que nós podemos então encontrar. E isso a gente encontra também na obra do Céu e Inferno, na segunda parte, em vários relatos de diferentes espíritos em diversas condições espirituais. Né? Continuando. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito e justifique essas posições? Por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? A gente aqui, quando coloca, né, esta base existencial de outras existências, de outras vidas, essa bagagem que nós construímos dentro de nós e que foi trazida, construída, né, nessas diversas vidas que nós tivemos no passado, em que cada um de nós teve as oportunidades e condições para o desenvolvimento de nós mesmos, ou seja, da nossa inteligência, e através das nossas escolhas, né, de toda a nossa capacidade espiritual até então. Então, dentro deste processo de aprendizado, né, nós, como já discutimos, né, fizemos algumas escolhas e trouxeram resultados negativos, talvez, para outras pessoas, né? Ou seja, nós afetamos de uma maneira negativa a vida de outras pessoas, mas tudo isso, na sabedoria divina, serve como propulsores, como incentivadores ao aprendizado. Dentro do nosso ponto de vista, ele é negativo, né? Ele é prejudicial. Mas se nós elevarmos o nosso pensamento para a vida espiritual e observarmos que estas existências são para a vida do espírito imortal como um instante muito curto, todas essas dificuldades vão ser consideradas como positivas, né? Vamos colocar aqui extrapolando, né, para um lado filosófico, né? São positivas porque ofereceram para todos aqueles espíritos, né, as condições necessárias para o próprio desenvolvimento espiritual deles. É como Jesus fala, né? O escândalo há de vir, mas ai daquele que trouxer o escândalo. Porque nós estamos lidando com justiças, com lições de aprendizado que são necessárias para o nosso progresso espiritual. Né? Então, aqui continuando, né? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. E a gente também tem que lembrar, a cada um de nós, nessa nossa existência, né, vão ser dadas condições de aprendizado segundo as nossas necessidades. A riqueza, por exemplo, também é uma provação muito grande. E por mais que nós enxergamos naquela pessoa, né, sem razão, porque nós não podemos julgar, mas como ele está falando aqui, né, a prosperidade dos maus, né, como ele está colocando aqui. Né, mas para aquela pessoa, né, aquela existência, para aquele espírito, naquela existência, essa é uma aprovação muito grande também, porque ele também tem que aprender a utilizar daqueles recursos em favor do próximo. E se ele utiliza mal daqueles recursos, né, se ele utiliza mal daquela existência, única e exclusivamente para a satisfação dos seus próprios desejos, ele também vai aprender a necessidade dessa corrigenda. Como? Se não nessa existência, né, em que ele poderia inclusive perder tudo aquilo que ele acumulou, ele poderia numa nova existência passar por uma condição oposta que ensinaria para ele a necessidade da compartilhação, né, ou de compartilhar com os outros. Não sei se compartilhação existe, né, mas do compartilhamento com os outros. Por isso, mais uma vez, justiça das aflições. Né? A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Né? Porque até então nós estamos colocando as encarnações para justificar. Se não tivesse as encarnações, as reencarnações, né, as vidas sucessivas, para justificar essas anomalias, ou seja, se nós não tivéssemos a vida passada, ou a bagagem espiritual do espírito de cada um de nós construída nessas diversas existências, seria difícil da gente conseguir entender, compreender a justiça de Deus em que cada um de nós, nessa atual existência, está nascendo ou vivendo em um contexto totalmente diferente um do outro, em que uns parecem ter tanto, em que outros parecem ter nada. Se nós não colocarmos as vidas, né, sucessivas, ou seja, as reencarnações, neste contexto, nós então não conseguimos compreender a justiça de Deus. Né? Porque então a gente poderia concluir que haveria parcialidade, né? E aí continua. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser a causa. Isto o que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos, que nos trazem os ensinamentos com relação a esta bagagem espiritual, com relação às reencarnações e com relação à construção das nossas características, né, das nossas qualidades espirituais, não através de uma única existência, mas através de várias existências. Né? E é isso que nos auxilia a compreender.
E dentro dessas causas que nós estamos falando, né? Porque logo as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa, nós então conseguimos compreender de onde ela vem. E é isso que nós falaremos no próximo estudo, né? Das causas que nos levam a sofrer ou passar por essas vicissitudes ou as aflições, que podem ser tanto na vida atual, né, mediante a atos que nós mesmos cometemos nessa atual existência, onde precisamos avaliar a nossa própria consciência para que a gente possa ter acesso, né, e uma avaliação sincera, né, da nossa própria consciência, para que a gente possa ter acesso a essa causa, e quando a gente não encontra uma causa que justifica aquela condição ou o motivo pelo qual aconteceu determinada coisa na nossa vida, essa causa está numa vida passada, né, em que nós estamos aprendendo algo com aquele sofrimento, né? E tudo isso serve para o nosso espírito crescer, evoluir. É o aprendizado necessário ao nosso progresso, bem como nos permite o resgate e o nosso avanço espiritual, né? E esse resgate do nosso passado é necessário para nós porque, de outra forma, a nossa consciência espiritual não nos permite avançar, porque ainda está ligada a erros do pretérito que nós precisamos eliminar de nós, através da reparação, né? Então, meus amigos, falaremos mais disso nos próximos estudos. Eu agradeço a todos pela paciência, espero que a gente possa ter, né, ajudado na reflexão, esse é o objetivo. Fica o convite para a leitura, né, do capítulo 5 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, né? E também a obra O Céu e o Inferno, no capítulo 1 da parte primeira, se eu não me engano, né? É o Porvir e o Nada. Então, meus amigos, obrigado pela companhia, que Jesus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo estudo.